Quantos livros você já começou e nunca terminou? Ou pior, terminou, mas nunca aplicou nada? Aqui no Ouça e Evolua, a gente pega os melhores livros e transforma em ideias simples e práticas. Se você quer sair da teoria e ir para a prática, esse canal é para você. Ouça, entenda e evolua. E o paradoxo fascinante no nosso mergulho de hoje no livro A Mente Organizada é tentar entender como essa massa biológica consegue sobreviver. É um milagre que consiga, francamente. Total, porque ela passou dezenas de milhares de anos evoluindo exclusivamente para a vida de caçadores-coletores e hoje precisa sobreviver a essa era da sobrecarga de informação sem entrar em um colapso absoluto. Sem derreter de vez. Sim. Só para colocar isso em perspectiva para quem nos ouve, apenas no ano de 2012, a humanidade gerou 5 exabytes de dados. 5 exabytes. É uma loucura. É uma escala de informação surreal para um cérebro cujo design original era, sei lá, rastrear pegadas de um predador na savana, ou lembrar onde ficava uma árvore com frutas. E essa discrepância de hardware é justamente o ponto de partida crucial da nossa análise profunda aqui. Porque o que costumamos interpretar de forma muito equivocada são as falhas da nossa própria mente. Como assim? Assim, na sociedade atual, existe uma tendência enorme de autoculpa, como se a memória humana fosse um balde furado, sabe? Que a gente não consegue reter nada. Exato. Como se o espaço de armazenamento simplesmente tivesse acabado de tanto absorver dados inúteis. Porém, do ponto de vista estritamente neurobiológico, a memória raramente falha por falta de espaço. Isso me surpreendeu muito quando eu li. Né? Nós temos bilhões de neurônios formando trilhões de conexões. O problema crônico, a verdadeira falha do nosso sistema... A peça com defeito? Isso. Está na recuperação da informação. O dado provavelmente está lá, arquivado em alguma complexa rede sináptica, mas o acesso a ele fica totalmente bloqueado. Ou distorcido pelo excesso diluído, né? Falta pista para resgatar isso. Perfeitamente. Falta âncora para puxar a memória de volta. E aqui é que a história fica fantástica. Porque a primeira tentativa da humanidade de resolver esse problema de, digamos, hardware mental, não aconteceu com a invenção do microchip. Não mesmo. Foi há cerca de 5.000 anos. A invenção da escrita na Mesopotâmia não foi só um marco cultural bonitinho. Foi o nosso primeiro grande aprimoramento neuronal. Precisamente. Foi uma necessidade prática absurda. Quando os nossos ancestrais começaram a se fixar em cidades, a produzir excedentes agrícolas e o comércio explodiu, a complexidade de quem devia o quê para quem. Nossa, imagina a confusão. De repente ultrapassou a capacidade de recuperação confiável do cérebro. Ninguém conseguia lembrar de cabeça quem devia 3 sacos de grãos ao longo de 6 meses. Era o boleto da antiguidade. Exatamente, a escrita surgiu como um puro instinto de sobrevivência econômica. Aquelas antigas tabuletas de argila funcionavam como um disco rígido externo rudimentar. Fascinante! Então, quando olhamos para esse abismo colossal entre a biologia de um caçador-coletor e os 5 exabytes de dados de hoje, fica claro que a exaustão mental coletiva não é frescura. De jeito nenhum. É uma luta diária contra a nossa própria arquitetura evolutiva. Bom, então se o cérebro humano claramente não foi fabricado para reter e processar o mundo inteiro ao mesmo tempo, como é que a biologia lida com essa avalanche? E aí entra o primeiro grande choque de realidade do livro. A polêmica da multitarefa. Pois é, a ilusão da multitarefa e o fenômeno do trabalho à sombra. Porque a ideia de que somos profissionais ultra eficientes fazendo 3 coisas ao mesmo tempo é vendida o tempo todo. Mas, neurocientificamente falando, isso é uma fraude, né? Uma fraude biológica completa. O cérebro tem um filtro de atenção que é rigorosíssimo e um ponto cego cognitivo real. A evolução lapidou a nossa biologia para prestar atenção a uma única coisa de cada vez. Pensa bem, se um caçador estivesse focando numa presa e ao mesmo tempo tentando admirar o pôr do sol na savana. Ele morria de fome. Ou virava janta. Virava janta, com certeza. Então a chamada multitarefa, na verdade, não existe no córtex humano. O que acontece ali é uma alternância rápida de foco. Fica pulando de um galho para o outro. Exato. E o problema mecânico disso é que essa troca constante exige que o cérebro desative uma rede neural inteira, reconfigure todo o contexto da nova situação e ative uma nova rede.
E esse processo de liga e desliga, Tem um custo, né? um custo metabólico brutal. A cada alternância entre a tela do e-mail, o aplicativo de mensagens no celular, a planilha da reunião, a mente queima reservas de glicose. Que é o combustível primário das células cerebrais. Justamente. É tipo ter um navegador de internet com 100 abas abertas Nossa, ótima analogia. e rodando vídeo em 4K em 3 delas ao mesmo tempo. A bateria do notebook vai simplesmente derreter em meia hora. E o cenário piora muito quando a gente adiciona esse conceito de trabalho à sombra. O famigerado shadow work. Isso. Porque nas últimas décadas, as empresas transferiram de forma muito invisível para o consumidor uma infinidade de tarefas que antes eram feitas por especialistas. Sem pagar nada mais por isso, vale ressaltar. Sem pagar nada. A gente é que entra no site e emite as próprias passagens aéreas. A gente passa as compras no caixa de autoatendimento do supermercado. Fica navegando por aqueles menus telefônicos intermináveis para resolver problema no banco. Aperte 1, aperte 2. A gente assumiu o trabalho de despachante, de caixa, de agente de viagem, queimando a nossa valiosa glicose mental. Mas, peraí, Diga. eu preciso fazer uma ressalva aqui sobre a solução que o livro propõe para essa exaustão. O satisficing. Esse conceito do Herbert Simon de aceitar o bom o bastante em vez de buscar a perfeição para economizar energia, sendo brutalmente honesta contigo. Lá vem. Isso não é só uma desculpa gourmet para a mediocridade. Tipo, se a pessoa vai escolher um encanador para consertar a casa, ou até o filme que vai dedicar 2 horas do fim de semana para assistir, é natural querer o melhor, não apenas o que é satisfatório. Olha, o que é fascinante aqui é que a nossa intuição nos leva fortemente a querer nisso. Parece que estamos baixando a régua, né? Exato, me soa como preguiça, mas a biologia mostra o exato oposto. Não se trata de mediocridade em absoluto, é uma matemática biológica de preservação. O córtex pré-frontal, que é aquela região responsável pelo pensamento analítico, tem um limite diário de processamento. Ele cansa fisicamente. A fadiga de decisão é um fenômeno físico. Então, se uma quantidade absurda de energia for gasta tentando encontrar a lavanderia absolutamente perfeita num raio de 20 quarteirões... Ou lendo 50 avaliações para comprar uma escova de dente. Isso. Os recursos neurológicos se esgotam. E adivinha, essa energia vai faltar no momento de tomar uma decisão crítica no trabalho, de resolver um conflito sério no relacionamento ou na hora de planejar o futuro financeiro. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Assim mais pessoas também podem ouvir, entender e evoluir. Isso lança uma luz gigante sobre a vida adulta, né? Muito. Explica perfeitamente aquela exaustão clássica das 8 da noite, a pessoa chega em casa depois do trabalho, senta no sofá, abre o catálogo do streaming, E fica ali. fica 40 minutos rolando a tela para cima e para baixo. E no fim, o cansaço é tanto que ela desiste, não assiste nada e vai dormir frustrada. Acontece nas melhores famílias. O córtex pré-frontal já derreteu toda a glicose com as microdecisões no escritório e o trabalho à sombra. Não sobrou combustível nem para escolher uma comédia romântica. Pois é, então aceitar o satisfatório nas pequenas coisas é, na verdade, a única forma de preservar alguma genialidade para as grandes. Perfeito. A reflexão que fica para quem nos ouve é justamente avaliar onde, na rotina diária, a energia mental está sendo drenada por escolhas triviais. Coisas que não vão mudar a vida de ninguém e poderiam ser resolvidas com o bom o bastante. Certo. Então, se a biologia impõe limites tão rígidos, a única saída racional é parar de depender apenas da nossa cabeça. Transferir o peso. Precisamos transferir essa carga cognitiva para o ambiente físico. E um dos métodos mais fascinantes debatidos no livro é o uso analógico de fichas de papel. Inspirado no filósofo Robert Pirsig. Isso. A regra é muito simples. Escrever apenas uma única ideia ou tarefa por ficha. Isso permite o que a computação chama de acesso aleatório, que é a capacidade de reorganizar as ideias fisicamente em cima da mesa. Sim, é libertador. Mas, de novo, eu fico com o pé atrás, sabe? Em plena era dos smartphones, da inteligência artificial, recomendar papel não é um retrocesso tecnológico. Tem dezenas de aplicativos para gerenciar listas. Eu entendo perfeitamente o ceticismo, mas o mecanismo neurológico da interação com o ambiente físico é substancialmente diferente do digital. Por quê?
A tela não faz a mesma coisa. A tecnologia é maravilhosa, claro, mas um aplicativo vive numa tela que também contém e-mails do chefe, notícias alarmantes da economia, redes sociais projetadas para viciar nossa dopamina. É um campo minado de distrações. Exato. Já o pedaço de papel, ele cria uma âncora material isolada. Ele não emite luz azul, não vibra, não pula uma notificação no meio de um raciocínio complexo. Faz sentido. E tem outro aspecto vital para organizar na memória fora da cabeça. O conceito da gaveta da bagunça. A gaveta da bagunça, tipo aquela que toda casa tem na cozinha. Aquela mesma? Com pilha velha, um martelo que ninguém sabe de onde veio, elástico de dinheiro e conta de luz de 1998. Essa. E neurobiologicamente falando, ela é a salvação de qualquer sistema de organização funcional. Jura? Eu achava que era sinal de desleixo. Pelo contrário, ser organizado não significa ter uma rigidez absoluta onde tudo precisa estar perfeitamente categorizado. Ter um espaço legitimado para coisas indefinidas evita o colapso de todo o resto do seu sistema. Ah, entendi. Se eu não tenho onde botar um negócio aleatório, eu travo. O cérebro trava. A gaveta da bagunça é um alívio cognitivo. E isso nos conecta ao poder incrível da memória espacial que o livro traz. O neurologista Oliver Sacks tinha um método genial para isso. Ah, a história das mesas. Isso, ele mantinha mesas físicas completamente diferentes na casa dele. Uma era exclusiva para anotações clínicas, outra só para escrever os livros, e uma terceira separada só para ler correspondências. Mas espera, me perdi um pouco aí. Por que o cérebro precisaria de mesas diferentes? Se a pessoa está concentrada, qual a diferença prática de fazer tudo na mesma cadeira? A diferença está no hipocampo. Que é? É a estrutura do cérebro fundamental para a memória espacial. Nossos ancestrais mapeavam florestas para saber onde tinha água ou onde caçar, certo? Hoje, o hipocampo ainda funciona mapeando o ambiente físico para resgatar o contexto. Ah, ele cria etiquetas invisíveis para o lugar. Exato. Então, quando o Sacks levantava de uma mesa e sentava em outra, o movimento físico fazia o hipocampo literalmente reiniciar o cérebro. Ele entendia, mudamos de território. Agora o modo de operação é escrever livros, não é mais ver paciente. Uau! Olha, isso explica totalmente porque o home office moderno pode ser uma armadilha psicológica tão severa para quem nos ouve. Com certeza, o colapso das fronteiras. Hoje, a rotina acontece diante da mesma tela, na mesma cadeira da sala de jantar, a pessoa paga a fatura do cartão, ri de um vídeo de gato caindo, envia um relatório crítico para o chefe e de noite ainda discute a relação pelo WhatsApp. Tudo no mesmo retângulo brilhante. Ele fica completamente atordoado porque não tem mudança de cenário para sinalizar qual personagem ou qual postura a pessoa deve assumir agora. Então, estabelecer fronteiras físicas é crucial, né? Fundamental. A reflexão prática aqui é: qual pensamento ansioso ou tarefa pendente está rodando na mente de quem nos ouve agora mesmo, roubando o processamento RAM? Pega isso e joga para fora da cabeça. Num pedaço de papel ou na gaveta da bagunça mental. Isso, só externalizando a gente libera o córtex para aquilo que ele realmente sabe fazer, que é elaborar ideias e não só ficar segurando informação. E, bom, se a gente para de sangrar essa energia cognitiva à toa, a gente ganha o controle sobre o ativo mais escasso do mundo, que é o tempo, né? O grande prêmio da organização. Exato. Organizar o tempo neurologicamente significa minimizar o custo metabólico das transições. E tem aquela história fantástica do músico Sting no livro. Muito boa. Durante aquelas turnês mundiais dele, ele exige que a equipe recrie exatamente o mesmo ambiente visual no camarim, seja em Tóquio, Londres ou aqui em São Paulo. Os mesmos tapetes, a iluminação, os móveis iguais. Parece frescura de estrela, né? Parece total. Mas o objetivo, segundo Levitin, é reduzir as novidades que sugam a atenção, permitindo que ele entre em estado de fluxo criativo antes do show. Mas, olha, convenhamos. Diga. É absurdamente fácil para o Sting manter o foco quando se tem uma equipe de 30 pessoas carregando o sofá pelo mundo afora. Sem dúvida. Como é que um adulto comum que pega ônibus lotado e faz marmita de domingo à noite vai aplicar essa excentricidade na vida real? A ironia é justíssima.
Mas se a gente conectar isso ao quadro geral, o princípio não exige uma equipe, exige apenas o design intencional da rotina para reduzir o atrito. E isso nos leva àquela regra de ouro do David Lavin, lembra? Da matemática do tempo. É essa mesma. A ideia é calcular de forma pragmática o valor financeiro e emocional da sua hora. Se uma decisão exige uma hora de análise angustiante, mas o impacto dela só vale 10 minutos do seu tempo, é um péssimo negócio. Nossa, é como descobrir que passamos a vida inteira pagando juros no cartão de crédito da nossa própria paz de espírito. Trazendo isso para o dia a dia. É aquele dilema do voo. Clássico. Comprar uma passagem que custa, sei lá, R$ 100 a menos, mas que exige uma escala exaustiva de 10 horas num aeroporto de madrugada, em vez de pegar um voo direto. Ou a culpa que muita gente sente ao delegar a faxina da casa. Se o seu tempo de descanso absoluto, de brincar com os filhos, ou até de focar num projeto freela vale mais que o custo daquele serviço, fazer a faxina sozinho é um prejuízo cognitivo enorme. É a armadilha da falsa economia, né? Gastar energia que vale R$ 100 para resolver um problema de R$ 5. Tem que proteger o tempo com ferocidade. E sabe para que a gente precisa tanto proteger essa energia? Para as decisões de alto risco. Verdade, a saúde, a carreira. Exato. E aí entramos nos estudos do Daniel Kahneman. Nossas intuições falham miseravelmente quando lidam com estatísticas. O cérebro humano evolutivamente ama histórias emocionantes e viscerais. Ignora a matemática fria. O viés da narrativa. Imagina uma mulher de 40 anos pensando em engravidar. Se ela olhar as estatísticas globais, vai ver que a vasta maioria dos casos ocorre com segurança hoje em dia. Mas se ela escutar a história trágica e detalhada de uma vizinha que teve uma complicação séria, O cérebro dela entra em pânico. O medo atropela a estatística na hora. Isso acontece em tudo. A pessoa precisa escolher entre uma cirurgia e um tratamento conservador, e decide não pela taxa de sucesso de 80% aprovada pela ciência, mas porque o primo do porteiro fez a cirurgia e deu ruim. a história sempre vence os números. É assustador. E quando a decisão envolve mais gente? O livro traz o conceito de sistema de memória transativa, que funciona muito bem na vida pessoal, mas que nas empresas é um desafio. É tipo aquele grupo de amigos, né? Você não precisa entender de mecânica, só precisa saber que o João é o gênio dos carros e que a Maria sabe tudo de investimentos. Você guarda só o telefone da Maria, não o conhecimento dela. Exatamente. Mas no mundo corporativo, o livro cita o caso da consultoria Booz Allen Hamilton. Eles descobriram que analistas brilhantes estavam isolados em silos verticais nas empresas, tentando resolver os mesmos problemas sem se comunicarem. O famoso retrabalho. Só que a minha provocação é, no trabalho, depender cegamente do conhecimento de um colega não tira nossa autonomia? A gente não devia saber resolver os próprios problemas? É um medo muito comum, mas o argumento do especialista é que a hiperespecialização exige interdependência. O perigo real não é depender do outro. O perigo é o isolamento, os silos corporativos. Projetos fracassam porque alguém quis bancar o herói solitário e não perguntou quem na empresa já tinha resolvido aquele exato problema 2 anos atrás. Tentando reinventar a roda. Então a provocação prática aqui para nossa audiência é: quem compõe a sua rede de memória transativa? Ninguém consegue ser o único disco rígido da própria vida, seja pessoal ou profissional. E isso nos traz para o ápice do livro. Porque pensa bem, se a gente aceita o bom bastante do Satisficing, terceiriza a memória para o papel, para de brigar com a biologia e abraça a rede transativa, Fica a grande pergunta: o que sobra para o nosso cérebro fazer? pois é, e a resposta é maravilhosa. O objetivo final de toda essa organização não é virar um robô, mas sim abrir espaço para o devaneio, para a criatividade. Porque hoje a gente tem uma culpa moderna muito cruel, né? Quando a gente não está fazendo nada produtivo, a sensação é de estar falhando na vida. Uma culpa corrosiva. Mas Albert Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quando a mente divaga, a chamada rede de modo padrão do cérebro é ativada. Que de inativa não tem nada, né? Nada. É aí que as grandes conexões cruciais e as restaurações neurais acontecem. O ócio não é uma falha,
É o processamento invisível das ideias. Nossa, então a organização serve justamente para dar a nós o direito de sermos deliciosamente desorganizados na imaginação. Resumiu perfeitamente. Se o cérebro de quem está ouvindo fosse uma fábrica gigante, a pergunta é: você estaria usando esse espaço para estocar caixas velhas e empoeiradas de informação ou ia deixar a área livre para fabricar novas ideias? Não dá para inovar num armazém entulhado. De jeito nenhum. Então, esvazie o estoque e deixe a mente voar. Acho que é o melhor conselho que a gente pode deixar hoje. Concordo plenamente. Até a próxima, pessoal. Até a próxima e não esqueçam de limpar a gaveta da bagunça mental. E me diz uma coisa, qual livro você quer ver por aqui? Deixa aí nos comentários, porque o próximo episódio pode ser uma sugestão sua.